Hoje é dia 13 de julho e esse aqui é o meu vlog da Maratona Literária de Inverno de 2024. Não vou poder ler hoje. Amo a Afrodite, muitas pessoas falam que eu sou filha dela, é porque eu sou linda. E esse aqui então foi o meu saldo da maratona. Oi, eu sou a Cata, esse aqui é o Crialité, e se tu caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, porque eu tô participando da maratona, né? Aqui e nas minhas outras redes sociais eu falo sobre livros, faço unboxing, vlog de leitura, resenhas e tudo aí que envolve o mundo dos livros. Então se tu ainda não me acompanha, já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo, e me acompanha também nas outras redes vizinhas, que meu arroba lá na rede das dancinhas é Cata Jukoski, e no Instagram é Crialité, assim como aqui. Lancei há pouco tempo o meu vídeo de tibiar da Maratona Literária de Inverno, que pra quem ainda não conhece, é um evento, né, uma maratona organizada pelo GF, o Vitor do Geek Freak, que vai estar marcado aqui na descrição do vídeo pra vocês. Lá tem todas as informações da maratona. Esse vídeo aqui vai demorar um pouco pra sair, né, eu tô começando a gravar ele hoje, dia 13, que é quando começa a maratona, mas ele só vai sair aí pro fim do mês. Eu tenho toda uma lista de livros aí que eu quero ler dentro da temática da maratona, né, que são as realidades paralelas ali, né, afinal de contas o tema é MLI e a caixa das realidades, e cada realidade é um desafio diferente pra gente ler, né, mas enfim, vocês já devem saber sobre isso porque a maratona já aconteceu. Mas eu escolhi começar pela realidade dos lançamentos para poder ir para qualquer uma depois que eu começar a ler. Então, tecnicamente, a minha primeira leitura da maratona vai ser Guerra, Adorável Guerra, que tá sendo. Eu comecei a ler ela agora, tá? E para provar para vocês que eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito afobada, deu meia-noite ontem e eu comecei a ler. Agora, vocês se preparem, eu tô na página 206. Ou seja, eu já li praticamente a metade do livro. Mas como eu tinha falado pra vocês lá no vídeo da Tibiar, eu acho que eu vou dar uma roubadinha de leve e ler mais de um livro ao mesmo tempo, porque eu gosto, é uma coisa que funciona bem pra mim, tá? Me motiva a ler mais, e a maratona é isso, né? Pra gente ler mais, focar nas leituras, que era o que eu tava precisando pra esse mês. Eu já tô lendo bastante nesse mês, inclusive. Agora eu tô lendo também Bunny, que é esse livro aqui. Vocês viram que eu tô na estética rosa, né? Só que Bunny eu tinha começado a ler antes da maratona e queria ter terminado antes da maratona começar, mas não deu tempo. Eu tô ali pela página 170 de Bunny e vou acabar lendo ele durante a maratona também, mas tecnicamente eu não coloquei ele em nenhuma realidade, em nenhum desafio. Ao longo desse vídeo a gente vai descobrir o que vai ser dessa leitura aqui. Mas a verdade é que eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês sobre Guerra, Adorável Guerra, que tem essa capa muito bonita, e eu tô toda na estética, vocês viram maquiagem aqui rosinha, tudo rosinha. Eu não tinha nenhuma blusa rosa, mas incrementei com essa aqui que tem alguns detalhes em rosa. E eu ia falar pra vocês que dessa vez tá frio. A MLI, a Maratona Literária de Inverno, acontecendo no frio. Eu lembro que teve um ano, faz muitos anos que eu participo já, que eu tava lendo o livro do Vitor Martins, 1 Milhão de Finais Felizes, e eu tava de manga curta, de tanto calor que tava fazendo, em julho. Mas agora o inverninho pegou aqui no Rio Grande do Sul. Mas agora vamos falar então de Guerra, Adorável Guerra, que esse aqui é um livro que tá me surpreendendo pela premissa dele em si, tá? Ele tem um ambiente da guerra, eu achava que era a Segunda Guerra Mundial, mas começa ali a história, na maior parte do tempo, se passa durante a Primeira Guerra Mundial, finalzinho. Eu sabia qual era a premissa, mas eu fui muito pensando nela direto ao ponto, só que ela obviamente é bem mais trabalhada do que eu pensei, né? Aqui a gente começa a história com o Hefesto pegando a Afrodite e o Ares, que são amantes, né, no flagra e prendendo eles pra fazer um julgamento. A Afrodite, que é a deusa do amor, né, ela é casada com Hefesto, mas é amante do deus da guerra, que é o Ares. E o que a gente acompanha aqui na história é o desenrolar desse julgamento, onde a Afrodite e os outros deuses que participam ali, como por exemplo o Apolo e o Ares, vão contar ali a perspectiva do relacionamento de dois casais aqui que marcaram muito a vida desses deuses. Então vocês imaginem, é a história de casais humanos, né, mortais, que marcaram muito a existência de deuses. Eu tô passando o livro inteiro pensando assim, ó, algo vai ter aí. Eu só não sei o que é ainda. Uma coisa que eu tô gostando muito, além dessa premissa que eu achei bastante interessante, é a forma como a autora tá trabalhando a personalidade de cada um deles. Ela aborda muito aqui também os desdobramentos da guerra, por causa que a gente tem as perspectivas do Ares também, né, e as opiniões dele sobre a guerra, porque ele é o deus da guerra. E em contraponto a gente tem a Afrodite ali tentando não se defender nem justificar, mas trazendo o ponto de vista dela em relação à guerra, que é a Ares e por que eles são amantes. Essa metáfora, essa parte assim é muito interessante. Enquanto a gente vê o Hefesto, que eu acho que ele é o deus do fogo, não sei se fala assim, mas ele constrói coisas, enfim. Eu não me lembro especificamente do que ele é deus. Então aqui a gente se depara também com personagens que são racistas, com comentários racistas que esses personagens fazem,
com questionamentos acerca do papel da mulher ali enquanto a guerra tá acontecendo, e entre muitas outras coisas que aconteceram durante esse período, né? Porque afinal de contas essa aqui é uma ficção histórica, né? Envolve ali os deuses gregos, mas é tudo muito baseado no que aconteceu realmente. A autora, eu acredito que tenha tido um trabalho muito grande pra escrever essa narrativa. Eu sempre me pergunto muito, assim, quando eu tô lendo livros de ficção histórica, como que deve ter sido interessante escrever o livro, demorado também, talvez muito cansativo, porque, gente, escrever ficção histórica, que são coisas baseadas na realidade, não é fácil. E apesar de ter o lado mágico, fantástico aqui, né, através dos deuses que estão inseridos aqui na nossa sociedade e interferindo na vida dos humanos, como a gente vê a Afrodite fazendo muitas vezes ali nos amores, porque ela quer que as pessoas se apaixonem, né? A gente também tem todo o contexto da realidade, né, sendo abordado aqui a parte da guerra, que eu não achei que fosse ir tão a fundo, e as outras partes ruins da guerra, né, que a guerra trouxe, que eu também achei que não ia ser tão a fundo assim. Eu tô gostando muito da Afrodite como uma personagem, gosto muito da narrativa dela, gosto de quem ela tá sendo aqui no livro e o que ela tá trazendo, mas eu tô me perguntando o tempo todo pra onde que a história vai. Eu tava com muitas expectativas pro livro, porque eu sei que muitas pessoas amam, muitas pessoas que eu acompanho gostam, mas eu tava me questionando muito como é que ia ser abordada essa questão do amor em meio à guerra, sabe? Então, existe um casal aqui que, por exemplo, foi separado pela guerra, eles se conheceram dias antes de um menino se alistar, de o garoto ali ir pra guerra, e a Afrodite sempre interferindo, falando uma coisinha ou outra, mesmo que ela diga que não tá interferindo, sabe? Que não tá botando o dedinho dela, mas ela tá. Acho muito legal que vários deuses narram a história também e participam ali do julgamento, né? A Afrodite chama algumas pessoas, como por exemplo o Apolo, que é irmão dela. Apolo é o deus do sol, da medicina, e eu gosto muito de mitologia, como dá pra perceber, tá? Então essa parte do livro tá me pegando muito forte mesmo. Os capítulos do livro são muito curtos também. Tô achando a narrativa bem desenrolada, o que deixa ainda mais fácil a leitura. A edição do livro tá muito bonita, tá? Tô achando bem bonita mesmo. E eu acho que assim, pra começar a maratona, tô indo muito bem. Como hoje é sábado, eu queria focar em ler bastante hoje, né? Porque eu não sei se durante a semana eu vou conseguir ler. Queria muito ler bastante hoje e amanhã. Agora, gente, a minha ideia é ver se eu leio mais alguma outra coisa. Começo algum outro livro, por exemplo, Te Vejo na Final, que é uma das minhas metas para livros digitais, ou livros nacionais, uma das duas. Mas eu queria pelo menos começar o livro hoje para já engrenar mais uma leitura e não ficar 100% presa aqui, porque eu tenho medo de acabar muito rápido também. Eu quero começar a pensar bastante sobre o livro, porque tem algumas coisas aqui que eu tô meio, quero pensar mais sobre isso, então eu vou devagarinho fazendo a leitura, mas eu acho que essa semana ainda eu termino, pelo menos eu espero. Eu coloquei muitos livros nessa TBR pra maratona, eu não tenho expectativa de ler todos eles, tá? Até porque não sei se eu vou ter tempo pra isso, não sei se eu vou conseguir focar tanto a ponto de ler tudo, mas eu queria pelo menos terminar umas 3, 4 leituras, se der. Talvez seja até exagero, mas a gente vai tentando. Então agora eu vou dar uma pequena pausa aí em Guerra Adorável Guerra pra começar a ler Te Vejo na Final, que é um livro nacional, onde a gente tem um jogador de futebol na seleção brasileira que é abertamente gay. Eu tô, querendo ler esse livro, ele tá ali no meu Kindle, então eu acho que eu vou colocar ele aí na categoria de livro digital, e eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer nesse livro. Eu não leio tanto sobre livros de esporte, não leio muitos, mas tem alguns aí que me marcaram muito, como por exemplo Operação Paddock ou Paddock, que eu já recomendei muito pra vocês, se passa no ambiente das corridas de Fórmula 1. Já li também Baby Eu Vou, que se passa ali nas Olimpíadas, que envolve ginástica, e eu gosto muito dessas duas histórias. Acho que de livros com esporte foram esses que eu li, então agora vai ter mais um na lista, o futebol. Esse eu acho que eu não li nenhum ainda. Vou ali pegar meu Kindle pra começar essa leitura. E gente, vocês se preparem porque esse vlog vai ser gigantesco. Gente, o meu Kindle tá assim, mesmo depois que eu botei ele pra carregar. Esses dias eu tinha carregado ele 100% também, e ele tava desse jeito. Quando eu botei ele pra carregar, ele voltou ao normal, mas eu não usei mais. E aí ele tá assim de novo agora. Devo me despedir? Eu acho que eu vou ter que ler então Guerra Adorável Guerra, gente, ou Bunny. Tá esfriando, tá ficando mais tarde, tá começando a anoitecer, então acho que eu vou pra minha casa agora e vou ler lá. Gente, cheguei em casa, olha o que eu fiz. Inspirada nesse livro aqui, e eu também comprei isso aqui, ó. A gente vai fazer uma esmaltação inspirada nesse livro. Me aguardem que vem aí. Oficialmente estamos no segundo dia da maratona, e se tem uma coisa que eu fiz
foi ler. Consegui ressuscitar o meu Kindle, gente, e comecei a ler Te Vejo na Final. Tô agora em 22% do livro e tô gostando bastante até agora. Como eu tinha falado pra vocês, eu não leio tanto sobre esportes, nem consumo tanto esportes. E o que eu consumo, assim, de futebol é através do Felipe, né? Quando ele assiste alguma coisa, eu assisto também. Ou nas Copas do Mundo que o Brasil participa, que daí os jogos da seleção eu assisto. E é exatamente isso que tem aqui. Aqui a gente vai conhecer o Edinho. Ele acaba nascendo bem no dia do Penta do Brasil, lá em 2002. O primeiro capítulo narra justamente esse acontecimento lá de 2002, né, com a galera se arrumando, a família toda se preparando e ele vindo a nascer bem na hora do jogo. E aos pouquinhos, principalmente até agora, a gente acompanha o desenvolvimento dele como pessoa, como jogador de futebol e como um menino se entendendo gay. É óbvio que a gente vai ver aqui também o quanto ele sofre por conta disso, por ter um pai homofóbico. A mãe dele, que era uma pessoa que o apoiava muito, agora já partiu, né? Ele tem só o pai, que é um cara que parece bastante aproveitador. A gente descobre aqui também tudo o que acontece na carreira dele, pra onde que ele vai. O grande sonho dele é jogar na seleção brasileira, que é o que vai acontecer aqui, tá? Não é o spoiler, ele é um jogador da seleção, a gente já sabe disso. Mas existem aqui os desdobramentos, as questões das fofocas, porque o meio do futebol a gente sabe, né, gente, além de muito racista, que é abordada essa questão aqui na história também, é muito homofóbico e fica empurrando as pessoas pra fora do armário, como acontece com o Edinho. Ele acaba indo jogar na Europa também, tem um rival dele por lá, e essa rivalidade tem uma coisa muito interessante que eu não vou contar o que é, porque pode ser spoiler, mas foi uma coisa que eu gostei de ler e achei interessante o autor colocar isso na história. É meio que um pano de fundo que enfatiza ainda mais essa rivalidade entre os dois jogadores. Tô gostando bastante, mas tô bem no comecinho ainda, ali 20%, então é bem no início, tem muita coisa pra acontecer. Ele acabou de ser surpreendido, né, com uma escalação aí pra seleção brasileira pra jogar na Copa do Mundo de 2026. Então aqui o autor mistura muito ficção com realidade também, né? Algumas coisas que aconteceram realmente, a Copa, a final contra a Alemanha que eles ganharam, o 7-1 tá aqui também, que inclusive eu não sabia, eu acho que eu não sabia, eu não me lembrava que o Brasil ganhou o Penta em cima da Alemanha lá em 2002, o que torna o 7-1 ainda mais dolorido pra mim. Por enquanto são essas aí as minhas opiniões, eu tô gostando bastante do Edinho como protagonista, e essa questão de ele ser gay, se entender gay, é muito interessante e muito bem trabalhada aqui também, porque o próprio personagem, mesmo quando chutam ele pra fora do armário, ele acaba ficando mais na defensiva e não fala sobre o assunto, não assume essa pauta, não assume o espaço dele, e ele é muito questionado sobre isso por outros personagens que estão ali pra apoiar ele. E tem também uma pessoa que eu tô muito interessada, mas eu não sei muito sobre ela ainda, que é a técnica da seleção brasileira. Ela mesma, a técnica, é Cida o nome dela. Esses dias, quando o Brasil foi eliminado da Copa América, eu falei pro Felipe que o que faltava pra seleção brasileira era uma técnica mulher. E nesse livro a gente vai descobrir se era isso que faltava mesmo. Já vou aproveitar e atualizar aqui vocês também de Guerra, Adorável Guerra, que eu li muito. Eu não li tanto de Te Vejo na Final, por causa que eu foquei bastante em ler esse livro aqui. Eu me matei lendo, gente. Me matei lendo. Agora eu tô na página 334, ou seja, falta só isso aqui. E eu acho, pra ser bem sincera com vocês, que foi a partir da segunda parte, acho que é segundo ato que chama, que eu comecei a me conectar mais com as histórias de amor que estavam sendo contadas, porque até então eu sentia que vários momentos emocionantes, de emoção mesmo, que eram pra arrepiar a gente, não estavam me arrepiando. Acho que foi, não lembro se foi a partir do segundo ou terceiro ato, eu acho até que foi o terceiro, que é esse aqui. Mas agora eu consegui sentir um pouco mais o impacto das coisas que os personagens falam. Tô gostando muito das interações do Hades aqui na história, porque ele aparece também, né? Afinal de contas, tem uma guerra e ele é o deus do submundo. Eu acho, gente, que assim, a coisa da guerra não me pega tanto mais, assim, sabe? Não sei, eu acho que é isso, assim. Mas o que eu acho que me pegou tanto aqui foi a questão dos deuses. A Afrodite, eu adoro ela. Eu adorei as personalidades deles aqui. Gostei muito das interações deles. Gostei muito de como a autora escolheu narrar essa história, sabe? Com cada um dos deuses trazendo a sua personalidade, trazendo a sua opinião, o seu lado, a sua visão acerca daqueles acontecimentos daquelas pessoas. Não entendi ainda 100% por que esses personagens foram escolhidos, essa história de amor foi escolhida, sabe? Essas, no caso. Mas eu acho que tô me desprendendo um pouco disso, porque eu não sei se a gente vai ter uma explicação tão profunda sobre isso. Só que pra mim isso era um grande foco, tinha um grande peso lá quando eu comecei a ler. Agora eu tô acabando, eu espero acabar esse livro ainda hoje, mas eu vou atualizando vocês aqui das minhas próximas leituras, porque eu queria que essa aqui fosse a primeira leitura da maratona mesmo. É isso então, gente, tô gostando bastante do livro, esse terceiro ato acho que me pegou mais, vai ter um quarto ato ainda, eu acho.
Na verdade, um quinto ato, né? O quarto ato é o que eu tô lendo agora. Eu acho que esse livro aqui é ótimo pra quem gosta de mitologia, de romance, de fantasia, porque ele não pesa muito a mão em nenhum dos lados, sabe? O romance, ele tem um propósito muito interessante, a gente vê as interferências da Afrodite nesse romance, que é muito legal. Gente, eu amei a Afrodite aqui, eu acho que ela é o grande auge da história pra mim. É como ela foi criada. Eu amo a Afrodite. Muitas pessoas falam que eu sou filha dela. É porque eu sou linda. É isso então, e vamos ler mais um pouquinho. Sumi por alguns dias, mas tô de volta aqui num outro cenário pra contar pra vocês atualizações aí das minhas leituras da MLI. Assim, gente, terminei os livros que eu tava lendo, eles estão aqui atrás, deixa eu pegar eles aqui, porque já comecei a ler outros também. E quero explicar, fazer atualizações aí pra vocês. Fiquei alguns dias sem gravar por causa que eu tava arrumando aqui a casa, me desanimei, foquei bastante em ler, li muito mesmo, e concluí aí a leitura de Guerra, Adorável Guerra, que foi o primeiro livro da MLI que eu terminei. Lá quando eu tava gravando os vídeos aqui com vocês ainda, eu tava lendo, tava quase acabando, faltava umas 100 e pouquinhas páginas pra terminar, e agora eu concluí. O que eu achei do livro? Vou ser bem breve aqui falando. O que mais me chamou a atenção nessa história aqui foi os deuses, tá? Foram os deuses. A parte dos humanos, eu me distanciei em alguns momentos, apesar de me sensibilizar muito com a história deles, com a coisa da guerra, com a situação de várias pessoas, tudo que eles estão passando. Ainda assim, o que mais me interessou aqui foi a Afrodite sendo uma das narradoras. Tem também outros deuses narrando, como por exemplo o Hades. E quando o Hades vinha narrar, me dava um arrepio, assim, gente, porque eu tinha medo que poderia morrer alguém. Era isso que me dava vontade de continuar a história e foi isso que me deixou com vontade de querer ler mais, sabe? Porque eu acho que em alguns momentos o livro acaba se enrolando muito. Acho que poderia ser um pouquinhozinho menor. E eu não sei muito bem como explicar isso, mas eu acho que eu não senti tanto o livro tão profundamente assim quanto a autora queria me tocar. Eu senti que em vários momentos ela fala e coloca frases pra chocar, pra deixar a gente triste, e eu não me abalei tanto assim. Acho que foi mais a partir ali da quarta parte, bem no final do livro, que eu comecei a sentir, a me impactar mais com as coisas que estavam acontecendo, sabe? A gente lida muito aqui, né, com o período ali da guerra. A autora no final do livro ali mostra o trabalho gigantesco de pesquisa que ela fez, né? Ela fala muito também sobre como as pessoas negras eram vistas e tratadas ali durante o período da guerra, como as pessoas tratavam elas, o que elas passaram, o que elas viveram, através desses personagens também que a gente acompanha, desses 4 personagens, né? Que passam por muita coisa, que lidam com muitas coisas, que sofrem as interferências de deuses na vida deles, porque a Afrodite interfere cada vez mais. No final do livro, meu Deus do céu, ela interfere muito. E esse capítulo do final que ela interfere, meu Deus, me deixou assim, sabe? Ai, foi uma coisa que eu gostei. Quanto ao final, assim, tava gostando muito do final. Aí tem o epílogo, eu acho que é um epílogo, deixa eu ver. É o encerramento ali, as alegações finais. Aí, gente, pra mim, elevou o status da Afrodite a outro nível como protagonista. Porém, eu achei que foi um capítulo muito explicativo demais. Eu acho que a forma como esse final, em específico essa parte do final, foi conduzida me deixou um pouquinho borocochô, sabe? Mas ainda assim foi um livro que eu gostei bastante. Eu acho que a Afrodite aqui e os deuses estão impecáveis, eu amei a dinâmica deles. Gostei de conhecer essas histórias de amor, apesar de ter ficado meio com elas em algum momento, meio assim, sabe? Ai. Mas no fim das contas, eu acho que a história se prolonga em alguns momentos demais, e isso afetou um pouco a minha experiência, se fosse pra dizer alguma coisa em específico sobre o livro. Porém, gente, Afrodite, tudo pra mim, eu adorei ela como protagonista. Os deuses, não vou falar nada, o Apolo ali também, as interferências que eles fazem, as coisas que eles dizem, a interação deles, gente, é muito legal, realmente. Eu acho que vale muito a pena conhecer esse livro por causa dos personagens, por causa das histórias. Eu me comovi bastante, como eu falei pra vocês, no final ali do livro, eu fiquei bem emocionadinha, bem assim, ai meu Deus, o que vai acontecer agora? E principalmente quando vinham os capítulos do Hades, que eu ficava pensando assim, meu Deus, o que vai acontecer agora? Eu acho que isso que eu comentei aqui pra vocês agora resume toda a experiência que eu tive com Guerra, Adorável Guerra. Valeu muito a pena ler o livro e Afrodite, meu tudo. Aí, depois que eu terminei de ler Guerra, Adorável Guerra, eu fui concluir a leitura de Te Vejo na final, que, putz, gente,
Muito legal esse livro. Não achei que um livro que falasse sobre futebol ia me chamar tanto a atenção. Aqui eu já contei pra vocês um pouquinho da história do Edinho, né, Meteoro. E, cara, tem tantos detalhes na história. Tem ali o esmalte do Edinho Meteoro, sabe? Meu Deus, coisas que eu ia amar se existissem. Se existisse de verdade esse personagem, essa pessoa, eu ia amar. Eu ia ser muito fã. Dali em diante da história, depois que eu comentei pra vocês que eu tinha começado a leitura, eu acho que foi uma experiência muito sólida pra mim, porque eu gostei muito do livro, eu gostei muito do personagem, gostei da evolução dele aqui. Ele toma várias rasteiras muito fortes, ele vai aprendendo a ocupar o espaço que ele deve ocupar ali, como um cara que é gay, que é jogador, que é famoso, que é uma celebridade. Ele começa a ocupar esse espaço e entender o significado de tudo isso, entender que ele não é como os outros jogadores, sabe? E é muito interessante essa evolução dele como personagem. As pessoas que rodeiam ele, a Cida, que é a técnica. Gente, a Cida é maravilhosa. Eu adorei essa personagem. As interações dos dois, os conselhos que ela dá pra ele. Gente, é maravilhoso. Aqui tem também um romance, tem cenas mais quentes. Tem uma coisa que eu adorei, que o início de cada capítulo começa com uma manchete de jornal, como se fosse, assim, uma manchete realmente de algum jornal, de alguma matéria. E é muito legal, porque dá uma resumida ali na história, no que tá acontecendo. E aí a gente já começa a acompanhar o que o Edinho tá vivendo. Fiquei muito imersa no livro, li ele bem rapidinho e amei a leitura, recomendo demais. Tem parada LGBT, tem tudo nesse livro, gente, é um livro maravilhoso. As partidas do jogo, as partidas são muito divertidas de ler. Eu li assim, sabe? Torcendo praticamente como se o Edinho estivesse em campo e eu estivesse assistindo ele na minha frente. Muito legal esse livro mesmo, gente, leiam, corram pra ler agora. Aí, depois, eu fui ler A Menina do Outro Lado, volume 7, que também era uma meta e que é um mangá que tá super consolidado pra mim, né? Tô no volume 7 já, sempre falo que eu gostei muito. Eu nem ia ler esse livro agora, mas aconteceu que eu marquei ele no meu caderno de leituras como lido, porque ele é uma meta do ano. Aí eu decidi que eu ia ler agora. E eu acho que esse volume aqui é muito definitivo, porque acontece uma coisa aqui no final que eu fiquei assim, meu Deus, e só agora no 8 pra eu poder saber o que vai acontecer. E eu não sei se eu vou esperar até o ano que vem pra ler o 8, não, porque eu tenho essa meta aí, né, esse combinado comigo mesma, de ler um desses livros por ano, né, geralmente no Halloween, era pra ser no Halloween, né, mas eu acho que eu vou ler o volume 8 no Halloween, gente, porque eu gosto muito desse livro, eu vou sentir muita saudade dessa série quando acabar. Vou mesmo. Depois, final de semana agora, eu terminei de ler Bunny. Bunny nem estava na minha meta da maratona, mas eu acabei fazendo uma mudança aí nas minhas leituras e desafios da maratona. Vou deixar a fotinha aí pra vocês, porque de cabeça eu não vou lembrar. Mas eu acho que Bunny eu acabei colocando como livro único. Não sei, eu acabei colocando Bunny em algum canto aí pra colocar ele como meta, porque eu terminei de ler ele recentemente e eu simplesmente não tenho o que falar. Até agora eu não sei o que dizer. Tá, não sei mesmo. Mais adiante eu quero ver se eu penso um pouco sobre. A princípio eu nem ia ler ele na maratona, queria ter lido ele antes, né? Mas assim, eu não tenho o que pensar. Eu acho que esse livro aqui, ele é exatamente o que descreveram ele pra mim, um filme da A24 com meninas malvadas. E ele tem essa pegada mesmo de final em aberto, pra gente ficar pensando o que vai ser a história, entendendo do nosso jeito. E eu não estava preparada para isso, eu acho que essa foi a questão. Eu não achei que o livro ia ser tão bizarramente aberto. Porque ele é um livro estranho, sabe? Ele é um livro bizarro. Aqui a protagonista, ela acaba entrando para esse grupo de meninas ali que se auto-intitulam bunnies, né? Que seriam coelhinhas. E, gente, elas fazem coisas esquisitas. Elas se reúnem para fazer coisas esquisitas. Elas têm apelidinhos, elas têm comentários entre elas, aquelas coisas bem meninas malvadas mesmo. Existe aqui uma crítica a essas pessoas, a essas fraternidades. Consegui pegar essas referências, né? Mas ainda assim eu achei que é um livro confuso em alguns momentos, mas confuso no sentido assim, o que tá acontecendo? Onde é que essa personagem tá? Ela tava num lugar e agora ela tá em outro. Onde é que ela tá? Eu acho que essa foi a confusão pra mim e não as metáforas e referências, não essa parte, porque essa parte eu consegui entender bem. Não sei como eu me sinto em relação ao livro ainda, tá, gente? Acho que eu li certo, me disseram que eu li certo, porque eu tô, assim, com as ideias fervendo ainda sobre esse livro. Então, quando eu for falar aí dos livros do mês, dos lidos do mês, eu falo com mais opiniões sobre o livro, porque eu não vou saber explicar muito bem agora. E agora, pra gente encerrar essa atualização aqui e eu poder voltar a ler, eu tô lendo 2 livros que eu acho que vai ser o que eu vou concluir na maratona agora. Opa, esse aqui eu não tô lendo, não. Um deles é A Herança dos Fantasmas, que é uma meta do ano também, mas aí depois a gente conversa mais sobre ele. E quiçá, que tava na minha meta da maratona como livro digital ou livro nacional. Eu acho que eu deixei ele como livro digital. E em quiçá eu tô em uns 20, 30%. E aqui em A Herança dos Fantasmas eu tô na página 140, que é um livro de sci-fi com protagonismo LGBT+, e tô gostando muito. Eu achei que o livro ia ser mais difícil, mas ele tá sendo uma leitura bem fácil. Já tá sendo uma leitura que tá me puxando um pouquinho mais, porque ela é bastante reflexiva
exaustiva, mas é o estilo de leitura que eu tava querendo ler agora, então eu acho que até o dia da maratona acabar, que é sábado ou domingo agora, não sei, não me lembro, eu consigo terminar essas 2 histórias que eu tô lendo, já que Marcada com Sangue, que era uma meta que eu tinha aí pro mês também, né, pra maratona, eu não vou conseguir ler, vou ler depois da maratona ou em outro momento. Mas, gente, aconteceu que eu ganhei de presente do Felipe agora no Prime Day, Uma Galáxia Multicor e os Confins do Universo, que é o último livro da série Wayfarers, que vocês sabem que eu gosto, e eu li o 3º volume nesse mês. Então eu tô pensando em roubar aqui e colocar ele no lugar de Marcada com Sangue e tentar ler ele na maratona ainda nessa semana. Não sei se eu consigo, mas se der certo, então eu vou tentar ler durante essa semana esses 3 livros aqui, e vocês vão me acompanhar, porque agora eu vou gravar direitinho pra vocês. Então bora lá atualizar esse vlog. Uma paradinha rápida aqui depois do almoço pra ler A Herança dos Fantasmas, né, Mazocas? Né, Majô? E ontem de noite, de madrugada, faz parte, eu terminei de ler Quiçá. E Quiçá foi um livro que me lembrou que tem um sentimento que só a literatura nacional me faz sentir, que mistura um pouco de conforto com melancolia, com tristeza. Não é um sentimento ruim, mas é um sentimento confortável, é um sentimento que eu gosto de sentir. Esse livro me fez lembrar disso, apesar de muitas coisas ficarem abertas na história pra mim. Eu gosto muito da escrita da Luisa Geisler, e se eu não me engano esse foi o primeiro trabalho dela. Eu já li também outros livros, enfim, Capivaras. A gente tem alguém cortando alguma coisa aí que eu não tô conseguindo falar direito. E eu gosto muito de Enfim Capivaras também, mas gostei bastante de Quiçá, e eu acho que Quiçá se resume ao título da história, Quiçá, porque o livro todo é isso. Nas reflexões, na vida daquela família, daquela criança que é a Mariana, acho que é Mariana o nome dela, me esqueci agora, da Clarice, nada a ver, Clarice. Na vida da Clarice ali, que lida com o primo que vai morar junto com ela, e o primo é uma pessoa bastante disfuncional, assim, quando a gente vê no ponto de vista da família dela, dos pais dela, que criam ela muito metodicamente, que criam ela toda seguindo um padrãozinho, assim, uma criação bem diferente da minha, inclusive. E esse menino, ele tá desajustado, ele tenta, né, ir de arrasta pra cima e acaba indo morar com os tios, que são caras, pessoas completamente diferentes dele. Ele é mais diferente, assim, ele gosta de fazer tatuagens, ele tem o jeito dele, ele tem os amigos dele, e ele acaba levando a Clarice com ele junto pra alguns lugares, e é muito interessante essa reflexão, porque a gente tem várias linhas do tempo diferentes aqui na história dos primos, dele se encontrando com os tios mais velhos, aí tem algumas histórias meio paralelas a tudo isso que tá acontecendo, e o passado deles, né, eles crianças, na verdade o primo dela, que eu esqueci o nome dele também, ele não é criança, ele tinha 18 anos e ela era uma criança no começo da história, e eu acho que foi uma história que me botou muito pra pensar, muito pra refletir, e eu ainda tenho algumas coisas a me acertar, a me entender com ela ainda, sabe? Algumas coisas não ficaram tão claras pra mim, mas eu acho que é muito pessoal a interpretação do livro, e eu gosto muito disso em histórias, é muito melancólico, muito metafórico, e eu gostei muito do estilo de escrita que a autora reproduziu aqui, que é bem diferente em alguns pontos de Enfim Capivaras, mas eu gostei bastante das 2 histórias. Agora a gente vai continuar lendo um pouquinho aqui de A Herança dos Fantasmas, antes de eu voltar a trabalhar. Não vou poder ler hoje. Tava com saudade, guria? Tava com saudade? É isso, gente, eu consegui ler um capítulo. Ontem eu não consegui nem ler nem falar com vocês porque a Mamazoca não deixou, né? Mas agora eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre A Herança dos Fantasmas, que é um livro de ficção científica, tá? E eu tenho lido muita ficção científica, a gente tem lido cada vez mais, e ele se encaixa aqui também no conceito, né, do afrofuturismo. E assim, ontem eu não consegui ler muito, eu acabei lendo realmente só um capítulo desse livro, e tô na página 226. Mas eu tinha lido bastante de Quiçá, da Luisa Geisler, que eu conversei um pouquinho com vocês, e cara, eu tenho pensado muito nesse livro, eu tenho pensado muito sobre todos os livros que eu li nesse mês na maratona. Guerra, Adorável Guerra, agora eu tava gravando um vídeo sobre ele, e eu tô pensando no tanto que eu amei a Afrodite, gente, eu não consegui superar a Afrodite ainda. Eu tava até refletindo que eu gostei da história justamente porque foi ela que contou.
Essa é a sensação que eu fiquei do livro, sabe? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre A Herança dos Fantasmas, que é um livro que, de certa forma, tá me surpreendendo, gente. Já li bastante dele, tá? Eu tô achando uma história bastante linear, assim, sabe? Bem tranquila. E uma coisa que me chamou a atenção aqui é que o livro, apesar de ter reflexões, referências, menções, metáforas, não é uma escrita difícil, não é um conteúdo difícil de ler. Eu achei que eu ia ter mais dificuldade de ler o livro, pra ser bem sincera, mas eu não tô tendo e eu tô sentindo que eu tô fluindo com a narrativa. Tô levando aí alguns diazinhos pra ler, mas é porque eu li menos nessa semana, não tive tanto tempo assim pra ler. Mas não significa que eu não tô gostando da história, bem pelo contrário. O livro já começa com termodinâmica e eu falei, gente, não vai dar certo. Brincadeira, gente. Aqui eu tenho um pouquinho de dificuldade com alguns conceitos aí, né? Mas eu gosto muito de ficção científica, tenho tentado ler cada vez mais, né? Eu gosto muito porque na ficção científica parece que a gente consegue desfrutar de outras coisas. Aqui, por exemplo, River Solomon, que é uma pessoa não binária, fala sobre gênero, traz representatividades aqui na história também. Octavia Butler é uma autora também de afrofuturismo, também de distopia, ficção científica, que faz uma coisa mais ou menos semelhante também. Esse aqui é meu primeiro contato com a escrita de River Solomon e eu tô gostando bastante até o momento, falta um pouco pra terminar ainda, falta uma jornada bem grande até, mas eu espero que até amanhã, pelo menos, gente, que eu acho que amanhã, hoje é sexta, eu acho que é amanhã que acaba a maratona, então até amanhã eu queria terminar essa leitura mesmo, pra finalizar essa aqui e ela ser a última leitura da maratona, porque eu acho que realmente vai ser a última, não vou ter tempo de ler mais nada, e nem força, gente, nem forças. Mas só pra falar aqui um pouquinho pra vocês da sinopse, aqui em A Herança dos Fantasmas, a gente já começa o livro sabendo que a Terra não existe mais, e as pessoas agora estão dentro de uma nave ali chamada Matilda. E a partir do conceito dessa nave, de como ela funciona, a gente já consegue entender todo o viés que esse lugar tem, assim, mais religioso. Como, por exemplo, aqui eles seguem em busca da Terra Prometida, da salvação, essa coisa assim bem da pegada religiosa, e eu sinto que a história aqui, a pegada de River Solomon, é mostrar pra gente que mesmo quando a gente não existe mais, quando o que a gente conhece hoje da sociedade não existe mais, a gente ainda consegue regredir. A gente sempre consegue piorar. E isso é impressionante, porque a ficção científica, a distopia, toca muito isso na nossa cara, né? Eu senti isso muito com o livro do Volpe também, que sempre que a gente pode, a gente vai estar fazendo pior. Essa é a sensação que fica. Aqui também existe um sistema de divisão, sabe? Onde as pessoas mais pobres são escravizadas. E isso pontua, né, gente, exatamente o que eu tava conversando com vocês agora. Como a gente sempre retrocede, como a gente sempre piora e a gente sempre pode achar um jeito de ficar pior do pior do pior do pior. Aqui a gente acompanha a Aster, né, que vive uma vida miserável ali nesse lugar, mas depois de achar uma pista ali acerca da morte da mãe, acaba indo atrás disso, e por enquanto eu acho que é o que eu posso falar da história sem entregar muito. Eu acho que existem muitas metáforas no livro, assim, muitas... Eu não sei se metáfora é a palavra certa, porque tem alguns personagens, a questão da inocência, a questão do gênero, existe muito essa conversa aqui também, e eu sinto que isso foi feito de uma forma interessante, que não é difícil de compreender. E eu tô bem envolvida pela narrativa, pra dizer bem a verdade, eu tô gostando muito de ler ficção científica, acho que é a terceira vez que eu falo isso nesse vídeo, mas eu tenho tentado consumir cada vez mais, eu tive uma certa dificuldade, por isso que eu levo um medinho, às vezes, de ler ficção científica, sabe? Como, por exemplo, Ursula Le Guin, eu não consegui ler até hoje. Eu abandonei os 2 livros dela que eu li, mas eu queria muito gostar, gente. Eu tive dificuldade. Eu abandonei Os Despossuídos e abandonei A Floresta é o Nome no Mundo, porque eu tive dificuldade de entendimento mesmo. E por enquanto aqui não foi o caso, pelo menos até agora eu tô me sentindo bastante envolvida pela história e não tive esse problema. Hoje o foco então é continuar essa história e ver se a gente termina até amanhã. Bora descobrir se vai dar certo. Chegou ao fim a MLI 2024, mas o frio ainda não passou, não tô entendendo, tá fazendo muito frio aqui. Eu até tava com uma preguiça, gente, de vir aqui fazer vídeo, porque tá muito frio, tirar meu roupãozinho, não tem como. Mas eu tô aqui pra gente finalizar esse vídeo, né, porque foi uma maratona bastante intensa, eu acabei lendo bastante, de novo não consegui participar de tantas lives. Eu amo participar das MLIs, gente, eu adoro esse projeto do GF, na Maratona Literária de Verão vou estar participando de novo se tudo der certo, e sempre que tiver eu vou querer participar. Então acho que é isso aí, a maratona me ajudou a ler muito mais do que eu achei que eu ia ler, mas eu não consegui cumprir a minha meta toda, né, como eu já imaginava, como eu tinha comentado pra vocês lá no começo do vídeo, né. Até porque assim, gente, os livros que eu coloquei aqui na lista,
princípio, não todos mais, eram livros que eu queria ler, mas as coisas mudam ao longo do tempo, né? Eu fiz o meu vídeo de TBR, né? Expliquei pra vocês o que eu queria ler. A maioria da minha TBR eu consegui concluir, isso foi muito bom. Tivemos algumas mudanças, algumas coisinhas a mais. Então vamos fechar aqui esse vídeo por causa que A Herança dos Fantasmas eu não consegui terminar. Agora tá faltando ainda pra mim umas 100 páginas pra terminar o livro e eu queria pelo menos terminar ainda nesse mês. Entre hoje e amanhã, de repente, ler umas 50 páginas hoje, mais 50 amanhã, não sei. Mas eu tô muito cansada, me bateu um desânimo, eu acho que eu me esforcei mega na maratona, me esforcei muito nesse mês e agora eu tô com o espírito mais de encerrar leituras e focar em fazer TBR pro próximo mês, porque eu sinto muita falta de ter TBR, sabe? Eu preciso ter a minha listinha de prioridades ali pra eu entender o que eu quero ler, daí eu consigo fluir mais nas leituras. Eu tenho algumas ideias de projetos também de vlogs aí de leitura pro próximo mês, já que eu tô pensando em fazer também, então eu tô mais nesse espírito assim agora de organização do que de propriamente ler. Eu tinha comentado pra vocês que eu queria ler, né, os registros estelares de uma notável odisseia espacial, mas nem comecei, gente, talvez eu leia no próximo mês, agora eu tô com um sentimento meio, não sei, quero acabar a série, mas não quero, porque esse é o último volume da série Wayfarers. Então eu tô nesse sentimento, assim, com o livro. Então, já que eu comecei a recapitular tudo aqui, vamos falar um pouquinho dos livros que eu acabei não lendo na maratona. Marcada com Sangue foi um deles, né? Marcada com Sangue é a continuação de Lendários. Eu tinha colocado ele em continuação de séries, se eu não me engano, mas acabou que eu não consegui nem começar porque eu realmente fui priorizando outras leituras, né? Priorizei Guerra, Adorável Guerra, que foi uma leitura que eu concluí. Priorizei Te Vejo na Final, que eu terminei de ler. Quiçá, que eu também terminei de ler. O mangá A Menina do Outro Lado, que eu li também. Acabei terminando de ler Bunny, que eu devo ter comentado pra vocês aí as minhas opiniões sobre ele já, algumas coisas que eu saí sentindo aí a respeito dele. E eu acho que no fim essas foram as minhas leituras, né? No caso, eu comecei a ler também bastante de A Herança dos Fantasmas, mas eu ainda não consegui terminar. Espero pelo menos concluir no mês de julho agora. E dos livros que eu tinha colocado como meta pra maratona, se eu não me engano, o que ficou faltando ler foi Está Tudo Bem. Só que esse livro, gente, eu não sei nem onde é que ele tá. Peraí, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá aqui, ó. A premissa dele tinha me chamado bastante atenção, só que eu fui pensando um pouco mais sobre ela e eu tô com muito medo de ler esse livro. Se vocês já leram e têm alguma opinião pra me dar, por favor, deixem aí nos comentários, por causa que aqui a gente tem... Como é que fala? É uma trope literária até. Opostos se atraem, sabe? Só que aqui ela é uma mulher negra e ele é um cara... branco, conservador, racista, machista. E aí eu fico, como é que isso vai dar certo? E o que me espantou aqui é que a autora de A Outra Garota Negra, que é um livro que eu quero muito ler, disse que é uma estreia extraordinariamente corajosa e dolorosamente real. Mas engraçada pra caramba também. Aí eu tô meio perdida. Eu tô com muito medo de ler esse livro e simplesmente detestar, porque eu tô com medo realmente do que a autora fez aqui dentro. Não sei até que ponto, gente, isso vai dar certo, essa relação deles. Porque aqui os personagens, eles se odiavam na faculdade, mas vão acabar trabalhando juntos. E tem um blurb aqui, é blurb que eu falo, eu acho, da Taylor Jenkins Reid, falando que amei este livro, completamente viciante. Eu tô meio... sabe, não sei o que pensar. Então, se vocês já leram esse livro, me contem aí o que vocês acharam, mas eu acho que por enquanto eu vou deixar ele meio paradinho aqui na estante. Quem sabe em algum momento eu tomo coragem aí de fazer essa leitura pra descobrir o que tem aqui nesse livro. Então eu acho, gente, que eram essas as atualizações que eu tinha pra fazer aqui da maratona. Foi muito divertido, como sempre, adorei participar, amo que a maratona tem temáticas, acho isso muito legal. E esse aqui, então, foi o meu saldo da maratona. Agora vocês me contam aí nos comentários quais foram os livros que vocês queriam ler, quais livros que vocês leram, conversem aí nos comentários que eu adoro falar com vocês, tá? Muito obrigada, pessoal, pra quem assistiu até aqui, pra quem assistiu esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, por causa que eu tenho amado fazer vlogs, me divirto muito gravando vídeos pra vocês, e é isso aí então, se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo, me acompanhem nas minhas outras redes sociais, que meu arroba na rede das dancinhas é Kata Jukoski, e no Instagram é @crialitê. Os links todos estão aqui na descrição do vídeo pra quem quiser me achar mais fácil. E é isso aí, gente. Deixa o like no vídeo, ativa o sininho e a gente se vê, então, no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!